Começa agora... Oi pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. E podcast destaque no Radar Podcasters Brasil do Spotify. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou a Agnes Brista. E vamos estar com vocês todo dia útil, de segunda a sexta, na sua plataforma de áudio preferida. Falando nisso, aproveita e segue a gente aí onde você tá ouvindo. Se puder, deixa uma avaliação maneira pra gente. Sigam a gente também nas redes sociais, @NinaTonsic, @Ana Ricari, @Agnes Brista. e claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum a sua dose diária de morais duvidosas. E se você tá ouvindo pelo Spotify nesse setembro e recebeu alguma notificação do Clube do Erro, tira print, marca a gente nos stories que a gente quer interagir com vocês. E aí, como estamos? Eu quero começar com uma perguntinha rapidinha que chegou lá no nosso link, pode ser? Digamos que eu faço parte de um podcast onde eu avalio as atitudes das pessoas e digo se ela errou ou não. Eu, como uma das integrantes, mando no Google Forms uma história que seja minha de verdade. Mesmo o produtor do podcast dizendo que isso é permitido. Será que é certo avaliar minha própria história? Será Não fui que eu que mandei isso. inconscientemente eu não me defenderia? Será que eu tô na melhor posição pra avaliar a minha própria história? Será que tudo bem? Foi você que mandou? Não. Foi sim. Não foi. Não Foi sim. Você Eu não juro. sabe mentir. Eu juro. A gente é a a melhor pessoa para defender a nossa própria história. Claro. Eu acho que a gente já se provou aqui que a gente também pode dizer: errei, estou errada. É, com certeza. E aí eu acho isso um bom exemplo, inclusive. Tipo assim, a nossa ideia, eu acho, no podcast, às vezes, é dizer que tá errado. E sempre dizendo, né, não tem problema, a gente erra. As pessoas erram. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente poder se incluir também nesse processo aqui. claro, até Senão a porque gente isso. fica lá, né? Ah, olha só quem errou. Olha só, O como nosso são errados. grande e maior objetivo também é a gente vir aqui pra se vulnerabilizar também e se colocar tão errado quanto todo mundo e debater e admitir justamente. Esse é o ponto, né? O Clube do Erro inclui a gente, somos fundadoras erradas. Óbvio, a gente já trouxe aqui histórias que a gente errou assumindo e não anonimamente, inclusive. E traremos mais. É, A louca. então é isso. Sintam-se muito acolhidos por todas nós que somos muito erradas. É isso mesmo. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Tô errado em ter terminado um namoro de 2 semanas? Eu, homem de 27 anos, sempre quis ter um namorado. Em janeiro passado, eu estava na praia e resolvi caminhar 7 quilômetros até a estátua de Iemanjá para pedir um homem. E ela mandou. Ou eu achei que mandou. Ou eu não tive paciência para esperar e eu mesma achei. Fato é que depois disso, lembrei de um carinha com quem eu tinha conversado há um tempo pelo WhatsApp, mas que nunca tinha ido adiante, embora eu sentisse que ele era um pouco afim de mim. Então, começamos a conversar novamente, eu voltei da praia e nós ficamos. No fim daquela semana, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Era tudo que eu queria. O problema é que eu comecei a me sentir sufocado. Ele não saía mais da minha casa. Eu não tinha mais tempo pra fazer nada. E nem pra conversar com mais ninguém, porque ele sempre estava lá perto. Eu nem tinha como sentir saudade e eu acho que sem saudade não existe amor. Além disso, ele não trabalhava e isso me incomodava. Eu perguntava sobre os planos dele e ele não tinha nenhuma ambição. Isso foi fermentando dentro de mim. Um dia, eu disse que achava melhor ele ir pra casa, que eu queria um tempo pra ver minhas coisas e que achava importante a gente ter momentos separados. Ele foi, mas ele mandava mensagem toda hora.
Num domingo, ele me convidou para ir ao cinema com os amigos dele. Eu disse que eu não queria, mas que ele podia ir. Ele foi e eu fiquei em casa, dormindo. Quando eram umas 8 horas da noite, o interfone tocou. Eu não queria acreditar que era ele. Fiquei alguns minutos até ir atender, porque a minha vontade era deixá-lo plantado na porta. Mas eu abri. Eu nem acendi a luz. Eu disse que estava morrendo de dor de cabeça e que eu só queria dormir. No outro dia, eu acordei decidido a terminar. Esperei ele acordar e disse que a gente precisava acabar o nosso namoro ali, porque eu não estava feliz. Ele chorou, eu chorei, mais porque não posso ver ninguém chorando do que por tristeza. Meu Deus. Mas eu me mantive firme na decisão. Fiquei constrangido de dizer que estava terminando porque ele não me ouvia e porque não trabalhava. Então meio que puxei o problema pra mim, dizendo que eu não estava pronto e tal. Mas depois eu fiquei pensando que talvez eu tenha sido irresponsável efetivamente. Afinal, eu procurei alguém que eu sabia que era afim de mim, fiz a pessoa me pedir em namoro e desisti quando não estava mais legal. Eu tô errado de ter terminado um namoro de 2 semanas? Eu ia dar uma opinião, mas aí a opinião ficou meio em dúvida depois que eu li fiz a pessoa me pedir em namoro. Porque eu ia falar no começo assim, poxa, esse seu namorado é muito intenso, né? Então é inevitável que tudo que vai acontecer nesse namoro será intenso também, né? Uhum. Pessoas intensas são intensas em qualquer situação ali Sim. dentro desse relacionamento. Então, pô, um namoro que vocês começam em uma semana de ficada e depois inevitavelmente ia ser muito intenso. Mas aí quando eu li esse fiz a pessoa me pedir em namoro, me pegou. Ele também é muito intenso. Ele pediu pra Iemanjá numa viagem de praia e na própria viagem de praia ele volta a falar com o cara que quando ele volta ele vai ficar e namorar. Então ele também é bastante intenso na procura dele. Uhum. A gente já falou aqui sobre estar procurando namoro e não encontrar uma pessoa com quem você percebe que quer florescer um namoro. E como isso costuma gerar problema mesmo, porque você vai cheio de expectativa. A gente já falou sobre isso, né? Sim. Uhum. Cheio de expectativa, de esperança pra aquela pessoa, deposita um monte de plano que você teve sozinho e fecha os olhos pra certas coisas que a pessoa já poderia... Ao invés de conhecer a pessoa, você vai com o desejo de colocar ela no lugar de namorado. E aí você não conhece a pessoa. E aí, às vezes, você descobre coisas que não encaixariam, que não dariam em um namoro se você tivesse conhecendo a pessoa e com calma vendo pra onde vai a relação. Eu acho que foi isso que aconteceu nesse caso. É muito ruim seguir com o desejo de namorar ao invés de seguir a vida conhecendo pessoas e ver o que vocês desejam criar juntos. Total. Foi isso. E sinceramente, eu acho que a pergunta que você colocou aqui é quase como se você quisesse enganar a gente. Porque assim, terminar um namoro de 2 semanas sendo que não tá bacana, não é errado. A gente não diria que você tá errado de você terminar algo que não tá te fazendo bem. Mas eu acho que a pergunta não é essa. Eu acho que o erro que você tinha que ter perguntado pra gente era sobre a pressa desse namoro que você quis encontrar a todo custo, como a Agnes falou. Essa pressa por ter uma relação a qualquer preço, tipo, caminhar 7 quilômetros e pedir pra estátua de Iemanjá um homem. Caraca, tu queria muito um namoro, né? Mas qualquer namoro. É, total. E eu acho que o erro talvez esteja aí. Você vai ser muito bem-vindo no Clube do Erro, porque, caramba... E a gente pode conversar bastante, porque eu já cometi um erro bem próximo. Essa história um dia eu vou mandar até pro clube, mas já dando um spoiler, eu fiz uma viagem sozinha, e aí eu me apaixonei perdidamente por um francês. Sim. E assim, fui tão intensa quanto vocês, assim, eu pirei, falei pra ele vir pra cá, o menino veio, passou 1 mês e meio aqui, foi um sufocamento total, uma coisa horrível, ele também não trabalhava. Foi bem próxima a história, assim. Então eu entendo, eu também fiquei culpada, porque eu fiquei nessa dúvida de tipo assim, cara, putz, eu cativei essa pessoa, né? Exato, E nós, tem como isso. pessoas criadas com um Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Eu fiquei assim, nossa, eu cativei essa pessoa e aí agora eu dei pra trás. Eu acho que tem 1000 pontos. Existe sim um ponto de, caramba, você tá namorando ali e você namorou uma ilusão, né? Uma pessoa que você não conhece. Uma pessoa, você, né, trouxe pra perto uma pessoa que claramente você não conhecia e você projetou ali um amor porque você aceitou namorar com essa pessoa, sabe? Eu acho que é importante ter uma calma. Mas ao mesmo tempo, poxa, você se entregou
apaixonou loucamente por uma paixão e você não tinha como prever que ele ia ser uma pessoa super, né? Sufocante, que não ia trabalhar e que você ia se ver nessa situação. Então, não é que você tá totalmente culpado. Claro que não é. Não tinha como você prever o futuro, mas fica a dica aí pras próximas. É sempre bom ter calma, ainda mais com uma pessoa que você vai se relacionar com compromisso a longo prazo, que você, né, diz que quer estar perto e tal. Assim, namoro é um território... eu ia abrir outro parênteses. Não, é que a Nina fala algo de cuidado com a outra pessoa. Acho que é isso, né? A gente ser afobado com o nosso trabalho, com a nossa vida, com o nosso... que é uma coisa, que depois a gente vê que, fui afobada, não sei o quê. Eu entendo a sua preocupação da maturidade afetiva, né? Da responsabilidade afetiva, porque você envolveu, sim, o sentimento de outras pessoas. Sim. Mas entenda que eu acho que é um erro. Acho que a gente tem que estar com a cabeça clean pra receber outras cabeças perto das nossas. O melhor possível, pelo menos. Ninguém tá aqui pra salvar ninguém, nem pra preencher buraco de ninguém. Mas eu também acho que é um erro que muita gente já passou. É um episódio bom de muita gente ouvir. Eu ouviria esse episódio na adolescência e precisaria dele, porque eu também já tive claramente o desejo de eu quero namorar, sair a essa procura. E aí, gente, a gente não conhece as pessoas, a gente sai com uma vontade que cega a gente a ver os outros. Graças a Deus, eu sou tão analisada que uma vez eu falei, na verdade, eu não quero ficar com você, eu quero namorar. Aí a pessoa foi embora. Eu falei, graças a Deus que a pessoa foi embora também, porque isso não é um lugar pra começar um relacionamento com ninguém. Mas é um erro que eu já cometi também, então pode sentar aqui entre eu e Nina no clube do erro, tá? Posso abrir um parênteses que eu acho que é outra conversa, outro debate que isso pode trazer? Porque se a gente fosse pensar no oposto do que é essa história, tem aquela coisa das pessoas que são absolutamente blasés e não são intensas. E eu detesto isso. Gente, eu gosto de gente emocionada. Vou desenvolver já isso. Mas assim, eu gosto de gente emocionada. Tem uma frase... Qual é a frase que tá na tua casa? Não é. É uma bandeira? Não é essa. Mas essa frase é boa também. Eu confundi. Amar fuerte, bailar mucho, rir de verdade. Lento. E besar lento. Besar lento. Cara, eu amo isso. Pra mim, eu gosto de intensidade nesse sentido. E eu detesto gente blasé que beira aquela parada do joguinho, sabe? Ah, sim. O oposto dessa intensidade também é insuportável. Sim. Não estamos dizendo aqui pra você deixar essa intensidade e se tornar uma pessoa blasé e que faz joguinho e que não demonstra interesse. E que não se entrega também, porque, né? Importante se entregar. Mas assim, eu acho que dentro dessa coisa da intensidade da entrega, tem que existir uma régua aí, que é o cuidado com o outro. É o cuidado pra não iludir, o cuidado pra não criar um excesso de expectativas sobre o outro e para o outro. Tem que ter esse cuidado. Eu não sou a favor da não intensidade, tá? Eu sou a favor da intensidade. Eu sou uma pessoa intensa. Eu sou uma pessoa que me apaixona. Eu sou a favor disso. Mas é isso. Pra você ser uma pessoa intensa, você tem que ser uma pessoa com muita clareza de limites, muita clareza de comunicação. Porque é isso, eu também sou uma pessoa intensa, mas diversas vezes eu percebo que a minha intensidade, minha forma de dar amor, que é muito ampla, muito gratuita, muito tranquila, assim, às vezes confunde as pessoas, entendeu? Então, tendo essa consciência, eu sei que sou uma pessoa intensa e eu sei a quantidade de amor que eu posso dar e quais são as atitudes que eu faço que pode confundir as pessoas, né? Ser intensa não pode ser irresponsável, né? E medir também o outro, né? Saber medir o outro, medir o quanto o outro pode receber essa intensidade como uma coisa X. Tipo, ler que o outro vai receber essa intensidade minha e entender que eu tô pedindo ele em casamento, sabe? Tipo, eu acho que pode ter rolado isso aí com vocês também. Tipo, você entregou uma intensidade e o cara falou, meu Deus, eu vou casar com este homem. É porque as pessoas não estão acostumadas com amor. Isso é muito louco. As pessoas não estão acostumadas em serem tratadas bem. E dá pra você ter um relacionamento de 2 semanas lindo, que tem início, meio e fim. Tipo assim, não é sobre isso. Eu também, eu sou do time da intensidade, gente. Eu sou mesmo. Eu sou do time de que dava pra ter sido um relacionamento de 2 semanas lindo. Eu entendi que não foi isso que aconteceu, teve estresse do início. Mas assim, dá pra ser intenso. Só não dá pra esquecer que você tá lidando com outra pessoa. E que você precisa botar os seus limites também, porque você não botou os seus limites. Quando ele começou a te sufocar, você poderia ter falado, putz, então, eu vejo que você se relaciona assim, pra mim não funciona, porque eu XY, né? Mas eu acho que ele fez na medida do possível, quando ele fala, eu acho que a gente tem que ter nosso espaço e tal. E quando ele fala que se sentir
saudade, sem saudade não tem amor. Cara, não, essa frase me pegou. Eu vi a sua cara. Gente, ele falou que sem saudade não há amor. Você não concorda? Não. Por quê? Porque eu acho que a gente não precisa ficar sentindo falta da pessoa pra ter certeza que ama ela. Não levei nesse lugar. Eu assisti um TED Talk da vida que falava muito sobre o prazer que a gente tem em não conhecer completamente o outro. Nesse caso, as partes que você não conhece, as partes que o outro pode te impressionar, o que o outro traz de novo. Só que a gente entra num conflito, segundo essa palestrante, que é a gente tem um amor que controla muito, que quer muito por perto, que quer o tempo inteiro, pra não haver a traição, né? Então vira um grande controle. Só que se você conhece um negócio muito de perto, se ele sufoca, você não tem novidade. E a falta de novidade também é algo que não é... E aí, é isso, é a regra do amor que a gente tem, né? O que a gente entende como amor, que às vezes contrasta com o desejo, porque a gente tem desejo pelo que a gente não conhece, a gente tem desejo por sentir falta, por sentir saudade, por imaginar o que o outro tá fazendo, pelo outro ter uma vida descolocada da gente, que ele pode voltar e te contar. Olha, hoje no trabalho foi assim, assim, assado, a gente não vive colado. E isso é bom, isso é frutífero. Só que isso vai de desencontro com a ideia do amor que controla, que somos um só e não sei o quê. E aí ela tava falando nessa palestra sobre essa dificuldade de manter o amor numa relação amorosa, tal como a gente entende hoje em dia. De controle, proximidade, de monogamia. Ah, legal. Conclusão, não sejam monogâmicos. Se tá você bom, é tá bom. monogâmico, você está errando. Não, peraí. Mas eu entendi a coisa do sentir saudade pra sentir amor nesse lugar dele. E aí, nesse caso, eu concordo. Sentir falta, imaginar, tá? Não conhecer completamente, é legal também. Tá errado de ter terminado o namoro de 2 semanas? Não. Não é... Ó, repito. Não é esse seu erro. Você errou a perguntinha, pergunta outra coisa. Eu acho que o seu erro foi não ter sido realmente, você fala aqui no texto, eu não acho que você foi responsável afetivamente. Acho que esse é o meu veredito. Você não acha que ele foi responsável? Eu acho que ele foi irresponsável afetivamente, como ele afirma aqui. É? Eu acho, por causa dessa intensidade que ele entregou, porque ele queria um relacionamento a qualquer custo. Eu entendo. Eu acho que é um mas erro. Poxa, eu não sei se eu acho. Ai, não sei. Eu acho que você foi irresponsável afetivamente com você também. Eu acho que você também afobou. Nesse caso, eu acho que é um erro. Como eu disse, é um erro que eu já cometi. Eu também. Senta do meu lado no clube do erro. Todo mundo. Não sei. Eu penso que... Bom, se ele foi irresponsável afetivamente, eu acho que o outro cara também foi. Sim, e, também foi. Não dá, eu não botaria só na sua conta, sabe? Os dois se atropelaram bastante, né? Vamos combinar. É uma pena que foi um encontro de atropelamento. O atropelo é um erro. É isso, pessoal. Clube fechado pelo fim de semana. A gente se vê de novo na segunda-feira. Tenta não errar muito esses dias, mas se errar, conta pra gente. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na sua plataforma de áudio. A gente lê tudo que vocês comentam. Lembrando, não deixa de seguir a gente aqui onde você tá ouvindo e nas redes sociais do programa @Clube do Erro pra gente dominar o mundo. E não esquece, hein? Até o fim do mês a gente é destaque do Radar Podcasts Brasil. Então manda seus prints, marca a gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.